Castanheiro, castanheiro do caju, que veio de uma bela cidade por nome Caruaru. Estou fazendo sucesso em São Caetano do Sul. Compra o povo do norte, também compra o do sul. Meu produto que é a castanha do caju. Castanheiro, castanheiro do caju, que veio de uma bela cidade por nome Caruaru. Estou fazendo sucesso em São Caetano do Sul. Compra o povo do norte, também compra o do sul. Meu produto que é a castanha do caju. Castanheiro, castanheiro do caju. E agora eu tenho o prazer de trazer para vocês o pingo de ouro da música nordestina, Nivaldo Gomes. Eu me chamo Nivaldo Gomes da Cunha, tenho o pseudônimo de Castanheiro, nasci no bairro de Casa Amarela, no Recife, no ano de 1949, na rua Vasco da Gama. Eu, no tempo de criança, jogava bola, peão. Agora, eu sempre gostei de música, né? Gostava muito de escutar o rádio, assim, sabe? Os programas tocavam muito Luiz Gonzaga, Severino Januário, né? Escutando essas músicas assim, eu tinha muito, assim, sabe? Vontade de ter o conhecimento com alguém do meio para participar, né? Apesar que naquele tempo, muito criança assim, meus pais talvez não liberassem assim, né? Às vezes eu ia para venda, ficava com ele lá, né? É que nem um mercadinho, sabe? Arroz, feijão, farinha, carne de sol, carne de jabá. Ele veio para São Paulo. Aí chegou aqui em São Paulo, ele arrumou uns trabalhos assim. Aí quando eu já tinha conseguido uma casinha, alugado uma casinha, aí ele mandou uma carta para minha mãe para vir com a família, né? Aí minha mãe vendeu as coisinhas que tinha lá e a gente veio. Caruaru, Caruaru, se não fosse a danada da seca, eu não estava aqui no sul. Caruaru, 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 se não fosse a danada da seca, eu não estava aqui no sul. Faz 3 meses que vim do meu norte, mas parece que foi outro dia. A saudade no peito é tão forte que está me doendo de tanta agonia. Que saudade da molesta, chega, dói no coração. Quando lembro da minha seresta, da sanfona e do meu alazão. Se souber que lá na serra já brotou mandacaru, vou embora, vou correndo pra te ver, Caruaru. Caruaru, Caruaru, se não fosse a danada da seca, eu não estava aqui no sul. Caruaru, 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 se não fosse a danada da seca, eu não estava aqui no sul. Faz 3 meses que vim do meu norte, mas parece que foi outro dia. A saudade no peito é tão forte que tá me doendo de tanta agonia. Que saudade da molesta, chega, dói no coração. Quando lembro da minha seresta, da sanfona e do meu alazão. Se souber que lá na serra já brotou mandacaru, vou embora, vou correndo pra te ver, Caruaru. Caruaru, 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 se não fosse a danada da seca, eu não estava aqui no sul. Caruaru, 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 se não fosse a danada da seca, eu não estava aqui no sul. Descemos ali no Brás, né, que era o ponto, na Almeida Lima ali, todos os ônibus que vinham do Nordeste, descarregavam o pessoal ali. Nesse tempo nem tinha rodoviária ainda ali na Estação da Luz, né? Nós pegamos o táxi ali no Brás e trouxe a gente para Vila Alpina, né? Que ele vai ter arrumado um barraco ali na rua Costa Barros ali. Para chegar nesse barraco, tem que ter uma descida assim, né?
O táxi parou no caminho assim e falou, olha, não dá pra me descer aqui, senão eu vou atolar. O que a gente faz? Não, eu falei, não, a gente desce aqui mesmo. Tirou as malas, botou a bola na cabeça e... Rapaz, na hora que eu pisei no barro, que puxei o pé, o sapato ficou. Eu cheguei em casa descalço. Meu pai era comerciante lá em Pernambuco, chegou aqui em São Paulo, foi muito difícil para arrumar emprego, mas ele sempre muito trabalhador, muito batalhador, né? Aí vendia castanha na rua, era guarda noturno à noite. Meu tio era caminhoneiro e ele trazia essas castanhas, sabe? Pra ajudar a gente, ele nem cobrava. Zé, tá aqui a castanha pra você aí. Achava ela assim pra vender. Aí vendia castanha torrada e castanha crua. E foi assim que a gente foi sobrevivendo, né? De manhã eu ia nas feiras, essas feiras de bairro que tinha, sabe? Às vezes vendia na Vila Alpina mesmo. Então eu chegava na feira, pedia licença para aqueles barraqueiros assim, vai, dá pra você dar um cantinho aqui pra vender a castanha? Então eles eram muito gentil comigo assim, sabe? Às vezes arrumava até uns caixotes assim, botava os sacos de castanha ali em cima, né? Aí quando vinha o Rapa, essa fiscalização, a gente pegava aquele saco e saía correndo. Eu acho que as pessoas se encantavam com ele cantando. Né? Menino, se encantava. E meu pai, devido a isso, acho que meu pai conseguia, né, vender mais as coisas. Então eu ficava numa rua ali, próximo da estação, né? Teve um rapaz que tinha um programa na Rádio Cacique de São Caetano, chamava-se Fábio Ventura. Se aglomerou no meio do pessoal ali, né? Aí foi que ele viu o meu desenvolvimento ali, aí ele me convidou. Quando eu participei do programa do Fábio Ventura, passando na barbearia que ele tinha ali na Rua São Caetano, eu vi um trio tocando assim, um trio de forró tocando. Eles costumavam sempre ensaiar à noite, né? Bati lá, né? Eu participei do programa aqui da Rádio Cacique aqui, canto uns forrozinhos também. Gostaria de fazer um ensaio com vocês, né? Então chega aí, né? Aí passamos a ensaiar, né? Aí naquele tempo, o Pedro Sertanejo já tinha um programa na Rádio ABC de Santo André. Fazia esse programa do Pedro, que era aos domingos à tarde, e nós arrumava circo para trabalhar, né? Trio Nordestino e Castanheiro do Norte. Foi que nós gravamos aquele 78 rotações. De um lado eu gravei Shot Beiramar e do outro lado o Heleno Luiz. Isso foi matéria paga na época, né? Porque tinha gravadora naquele tempo e tinha uns selos particulares que diziam, você quer gravar, a gente grava, mas você tem que pagar tanto. Aí a gente pagava a despesa do estúdio e mais 1000 discos que eles davam pra gente, né? Quando ia fazer show, vendia. Alguns davam para divulgação, né? A percussão já foi depois, quando eu conheci o pessoal do trio, foi que eu aprendi a tocar triângulo, né? Tocar pandeiro. Aí depois foi que eu me interessei pelo zabumba, né? Aí foi aí que eu comecei a me especializar na percussão, né? Eu trabalhei mais ou menos uns 3 anos no trio nordestino. Aí eu conheci Zé do Baião. Naquele tempo ele era o pop. Aí o Zé, rapaz, você não quer trabalhar comigo? Tal? Eu faço muitos shows, viajo bastante e tal, né? Eu viajava com o Zé do Baião para Brasília. Eu cheguei no início, onde estava começando a formar Brasília, né? Fomos trabalhar no circo norte-americano. Fiquei na Cidade Livre, em Brasília, né? E era um poeirão, rapaz, lascado assim, sabe? Trabalhei também no Yacht Club, né? Porque a gente viajou muito. Minas, Goiás, Estado do Rio. E São Paulo aqui, quando a gente estava aqui, fazia sempre show de circo, dia de sábado e domingo. Praticamente cada bairro tinha um circo montado fazendo show, né? O circo geralmente fazia a apresentação do show deles
E depois apresentava o show contratado. Às vezes era Gonzaga, era Paulo Sérgio, era Reginaldo Rossi. Sempre tinha, às vezes tinha um circo ou 2 circos até, né? Quando tinha 2 circos, era sempre bem puxado, porque às vezes o cara fazia 2 circos e ainda ia fazer um forró, às vezes, né? Para mim trabalhar com o Pedro, já foi assim, né? Como a gente participava do programa dele sempre, eu participei com o Trio Nordestino, aí participei com o Zé do Baião, né? O Pedro me convidou para tocar com ele também, né? Ô, rapaz, você não quer fazer um circo comigo já à noite? Como eu não tinha nada naquele dia com o Zé do Baião, aí eu fui fazer com o Pedro. Aí terminou até o show, fui dormir na casa do Pedro, né? Aí o Pedro falou, rapaz, eu tenho um programa na Record de manhã, fiz o programa com ele, voltei, ele falou, vamos almoçar comigo. Eu fui almoçar com ele, tudo. Aí ele me fez uma proposta, né? Ele estava iniciando, assim, a gravadora Cantagalo. Tinha um vendedor da gravadora dele, ele fazia as vendas, a gente fazia os pacotes e eu ia entregar. O Cinturão, a Baixada Santista, aqui em São Paulo, e a gravadora começou a crescer, né? Aí, da Vila Mariana, que era o escritório, nós alugamos uma salinha lá no Largo da Concórdia. Depois do Largo da Concórdia, que ele alugou o salão da Catumbi, é que nós passamos o escritório para Catumbi. Quando eu fui trabalhar com ele, eu saí da casa dos meus pais para morar com ele. Eu fui praticamente criado como um filho, né? É tanto que o Oswaldinho era molequinho, assim, eu levava ele para a escola naquela época. Às vezes ele criava algum problema na molecada lá, né? Ah, vou chamar meu irmão aqui, se você quer. Então eu chegava lá e, pô, o que tá acontecendo aí? Uma das coisas que eu tinha prazer, qualquer dia eu ver você ao meu lado, eu ser amado por esse alguém que tanto eu quero bem e é tanto esperado. Uma das coisas que eu tinha prazer, qualquer dia eu ver você ao meu lado, eu ser amado por esse alguém que tanto eu quero bem e é tanto esperado. Para mim tudo se transformou em paz e amor e paz. Vou amar demais esse alguém feliz que há tanto eu quis, há tempos atrás. Uma das coisas que eu tinha prazer, qualquer dia eu ver você ao meu lado. O Pedro descobriu que tinha um salão na rua Catumbi ali que estava fechado há muitos anos. Quando entramos assim, um desastre, sabe? Cheio de marca de óleo, assim, das máquinas de tecelagem, né? Ele falou, não, mas vamos encarar isso mesmo assim. Nós fizemos uma lavagem lá, tirar aquele óleo, cada um pegou um rodo para pintar, deixamos tudo bem pintadinho, bonitinho. A inauguração foi com o Luiz Gonzaga. Cheguei num baile, eu fiquei animado, mandaram eu cantar um coco bem apropriado. Mas eu cheguei num baile, eu fiquei animado, mandaram eu cantar um coco bem apropriado. Chegou uma morena da cintura de pilão. Para segurar a base ali do salão, era Negão do Oito Baixo, Pé Duro, era o Pedro Sertanejo. Porque geralmente todo o pessoal de forró queria estar no Pedro Sertanejo, porque além dele gravar na gravadora dele, ele arrumava com o conhecimento que ele tinha em outras gravadoras, né? Botava as caixas de cerveja nas costas aqui para encher a geladeira assim dos barzinhos em cima, entendeu? No final de semana que tinha os bailes, eu cuidava assim de pagar os cachês dos artistas, os garçons que trabalhavam. Às vezes trabalhava na bilheteria, né? Eu estava fiscalizando, né? Distribuía meu irmão desse tipo de trabalho assim, sabe? Uns trabalhavam na chapelaria, outros na bilheteria, outros ficavam no bar mesmo também, ajudavam no bar. Luciano trabalhando no forró, o Lenildo, né? Ia, mas era menos, era menos. Só quando tinha matinê, às vezes quando tinha carnaval, que o Pedro Sertanejo fazia matinê, né? Matinê assim, à tarde, aí a gente ia. Tatubaté era molequinho, criança assim, a mãe levava ele. De tanto ir lá, acho que colocaram eu pra trabalhar na chapelaria do forró. Eu era um moleque aí, sei lá, na base de uns 10 anos de idade. Aí eu ia sempre ajudar ele lá. Eu ficava na chapelaria e meu outro irmão ficava na bilheteria, né? E os shows que eu peguei lá também, né? Dessa galera toda. Dominguinhos, Oswaldinho, tudo isso aí eu vi lá. Participei Zé Duarte também. Toda a nata forrozeira desse país, quando chegava em São Paulo, o endereço era Rua Catumbi 183, Forró do Pedro Sertanejo, aonde quem comandava, quem gerenciava era Castanheiro. Rapaz, o Castanheiro era um paizão para tudo que era forrozeiro. Quem pagava os cachê era Castanheiro, quem escalava os músicos para tocar era Castanheiro.
Tinha o forró do Pedro, forró de Zé Nilton, forró de Júlio Antônio, forró de Zé Lagoa. Aí foi expandindo os forrós em São Paulo. Teve uma época aqui em São Paulo que tinha uma média de uns 200 forrós, né? Então o nordestino, quando queria saber uma notícia de um parente, uma coisa assim, ou rever, ele ia no Forró do Pedro, lá encontrava as pessoas. Enquanto eu gerenciava o forró da Catumbi, Tio Joca era gerente do Parque São Rafael, né? Que o Pedro tem os 2 forrós, né? Desde pequeno que eu conheço Castanheiro, e nós fizemos uma amizade muito grande. Castanheiro, meu amigo, meu garoto. Pela primeira vez a gente está se encontrando assim, né? Depois de tanto tempo, né, tio? Tanto tempo, né? Ah, pois tá certo. Na época que eu trabalhei com o Pedro no forró, eu sempre tinha meu trabalho extra de fazer gravação em estúdio, né? Porque devido ao conhecimento que eu tinha no meio, o pessoal quando ia gravar forró sempre me chamava, né? Os grandes nomes da nossa música, Castanheiro gravou com quase todos eles. E era uma pessoa que não fazia questão nem de gravar ou deixar de gravar. Se você tivesse dinheiro, gravava. Se não tivesse, gravava. Então era uma pessoa que estava ali para contribuir com a cultura, com a nossa música. Pisa devagar pra não fazer poeira que o forró tá bom. Meu Pé de Serra, Pedro Sertanejo, Alegria no Sertão. Esse aqui foi o penúltimo disco que ele gravou. Nesse LP, Pedro Sertanejo, Caruaru, Minha Terra. Aqui eu participo cantando 2 músicas. Mas tem muitos discos que eu gravei que eles não colocavam só cantada, né? Como no caso do Adeus Jacobina, eu gravei esse disco com jornais. Boêmio Nordestino, Zé Duarte, Acisão, Forró Diferente. Esse é o primeiro LP de Acisão, né? Josa Vaqueiro do Sertão. Ei, Zé Paraíba, o rei da sanfona. Com o Zé Paraíba eu fiz uns 5 LPs. Luiz Lima dos 8 Baixos. E eu gravei com ele Sabor de uma Derrota, Joci Batista, Oswaldinho do Acordeão aqui. Então, o Oswaldinho, quando eu fui trabalhar com o Pedro na época, eu acompanhava ele tocando zabumba, né? Eu, como cantava alguma coisa, ele me acompanhava, né? Então a gente vem de muito tempo assim, né?
desde criança, assim. Por sinal, nós temos fotografia junto, assim, eu, ele, o irmão dele, todo mundo no mesmo tamanho, né? Depois eles cresceram, eu fiquei, né? Incluí. Esse LP, Nordeste Eu Te Amo, com o Oswaldinho. E, por sinal, tem uma música aqui do Toco Preto, que foi a que destacou desse disco. Toco Preto, eu fiz esses 2 discos com ele. Esse nego velho, gente boa. Fazia parte do regional da Cantagalo. Pé Duro do 8 Baixo. Esse, gravei muito com Pé Duro. Mané Baião, Léo e Zito. Eu tô como produtor executivo. Clemilda. Esse da Clemilda aqui, eu participei com a Clemilda cantando Coqueiro da Bahia. E fiz a percussão também do disco, né? Eu gravava tanto com a Clemilda como com o esposo dela, o Gerson Filho, né? Esse disco aqui, Gerson Filho, Forró da Vila, tem uma música aqui que eu gravei. Essa música, O Apagador, que eu estou interpretando ela. Uma Noite no Forró, esse disco que eu gravei com Pinto do Acordeão, esse é o primeiro LP de Pinto do Acordeão. Esse cabra mesmo aqui, Jacinto Silva, né? O que é meu é teu, esse aqui eu participei dele, né? Messias Holanda. E Messias eu gravei mais uns 3 discos com ele. Isso aqui é um suplemento da gravadora Cantagalo, suplemento de São João. Esse aqui é o suplemento número 2. Castanheiro gravava com Nivaldo Gomes, né? Gravei duas músicas cantadas. Vendedor de Castanha e Ilma. São João em Festa. Esse LP fazia parte da coletânea que ele fazia. Primeiro ele lançou suplemento especial de São João, volume 1 e volume 2, né? Nesse LP eu tô cantando a música Amor para Compromisso e também Cheguei no Baile. Elias Alves, Tororó do Rojão. Benício Guimarães, participei também desse disco. Gil Berlino, esse Fuba do Taperoá. Vem cantando Trio Nordestino. Zé Gonzaga, Psicodélico. Eu participei de uns 8 LPs com ele. Esse disco eu participei fazendo Zabumba. Tá aqui os 2 discos dele. Forró de Mexe-Mexe, né? Siri do Forró. Eu participei nesse disco também. O sucesso desse disco é Atabaque de Couro. Você vê no circuito de DJs, assim. E o grande diferencial é que a batida de zabumba dele, para quem dança forró, é uma coisa fenomenal. Então, em 2019, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. E aí fui conhecer os outros discos que ele gravou também. Então, eu nunca deixo de tocar Castanheiro na minha discotecagem. Tinha um camarada assim lá que ele era muito brincalhão, né? Então, fomos gravar uma faixa lá que ele falou, vamos fazer desse jeito assim, né? Aí começou a falar o nome de um músico, de outro músico e tal. E até nessa brincadeira ele fala o meu nome assim. Vamos lá, Adãozinho no violão. Vanderlei, cavaquinho. Castanheira na zabumba. O Xoxo no afuxê. Jossi, pega o agogô. Guidô, o pandeiro. Cleonildo, o triângulo. E agora o Rei Januário nos 8 bares. Fiz até muita gravação com o Severino Januário. Por sinal, na capa aqui, eu tô de bicão aqui. Esse disco, Zito Barboreira, Fandango do México. Geraldo Correia, Azulão da Bahia. Eu participei também fazendo percussão dele. O nego vai aqui, eu gravei com ele. Fiz uns 5 vinil assim, gravando com ele, assim, né? Com esse aqui eu gravei Trio Nortista. Esse camarada eu gravei com ele, Leval Vieira, Estreito do Brasil, né? Zé Calixto, Zé Rosane Marluce, Sebastião do Rojão. Olha aí, minha gente, eu ao lado de Oswaldinho, Cacau, Castanheiro. Eu vou longe, minha gente. Então, Dominguinhos eu sempre gravei com ele, né? E eu fiz muito assim, zabumba, triângulo. Tanto fiz as gravações de outros artistas com ele, como gravava as gravações dele. Na Cantagalo mesmo, a maioria dos LPs que ele fez, eu que fiz a percussão, né? Mais fácil falar com quem ele não tocou, que eu creio eu que ele acompanhou todo mundo da música nordestina. Agora vem a colher de chá, viu? Aqui, além de eu ser percussionista, eu gravei 2 LPs com o Pedro Sertanejo, na produção do Pedro Sertanejo. Gravei esse primeiro, Caruaru, em 73. Naquele dia, quem ia gravar era Severino Januário, no estúdio Sagração. Severino não pôde comparecer na gravação. O que aconteceu? Pedro Sertanejo falou, meu filho, você tem alguma música para gravar, assim? E eu, com aquele sonho de gravar, eu tenho. Eu falei, e aí, quem vai me acompanhar? Ele falou, não, vamos chamar o Oswaldinho. O Oswaldinho
não se acidentou muito, né, na capotagem, aí Oswaldinho veio. Então aí Oswaldinho quebrou aquele galhão, assim. Teve música ali que eu gravei aprendendo na hora ali, sabe? Lembrava da melodia e... Ali, geralmente, quando a gente ia gravar, juntava todos os músicos, era tudo feito na hora, né? Não é como hoje que você pode gravar um playback, né? E depois colocar a voz. Esse Meu Prazer foi o segundo disco que eu gravei em 74. Este samba é meu, deixa que eu quero me comunicar. O segundo LP que eu fiz já foi no Rio de Janeiro, no estúdio da CBS, que tinha estúdio A e estúdio B, né? Eu gravei no estúdio B. Né? Justamente nessa época que eu gravei, o Genival Lacerda estava para gravar lá também, o LP Ralador de Coco. Né? Eu fiz durante o dia e o do Genival rolou até quase à noite, né? E nesse dia, rapaz, é uma coincidência. O Roberto Carlos estava no estúdio A, gravando aquele LP A Cigana, né? Enquanto eu gravei o LP 12 músicas, o Roberto só pôs voz numa música só. De manhã cedo me levanto e vou à fonte, vejo bem no horizonte, vindo o sol com mais calor. Olho para o céu e pergunto a todo instante, onde está minha namorante, onde anda meu amor. Fazer show no circo lá na Água Funda, né? E lá, né, foi onde eu conheci minha esposa. Namoramos um tempo, noivamos, depois eu me casei ali na Igreja Nacional da Paz, na Baixada do Glicério. O meu álbum de casamento, quem fez foi o Toninho Moreira. E, por sinal, todas as capas da gravadora Cantagalo, foi ele quem projetou, quem fez, entendeu? Deus, quando marca um, não perde de vista jamais. Olha o Toninho, fotógrafo. Isso aí foi marcado por Deus. Toninho, meta os cotocos, Toninho. Amigos, agora vamos trazer música e alegria. Mas para alegrar o ambiente, aqueles que estão esperando, vamos trazer o Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Muito obrigado, meus amigos. Boa tarde. Estou aqui também prestando a minha homenagem aos discos Cantagalo, hoje pela passagem do seu 4º aniversário. Então, com Dominguinhos, Toninho, cidadão castanheiro, tudo cresce no Nordeste, só quem não cresce é castanheiro. Antes de eu fazer esse trabalho com o Gonzaga nesse show, eu fiz muito circo com ele, né? Sempre fazia São Brasil. Fazia sempre com o Dominguinhos, fazia com o Oswaldinho, fazia com o Pedro. E fiz com o Elba Ramalho, né? Fiz com o Martinho da Vila. Fiz com vários artistas assim. Sempre que tinham assim, eles ligavam em casa e eu era convocado para fazer esses programas. Né? Tudo que você criou, que você deixou, onde a dança triunfou, nos cantos que eu vou, as abraças são preto, limão, dentro do baião. Fazer baião sem tu. Todo tom mavioso do Luiz Gonzaga, que eu faço questão de gritar daqui: viva o povo brasileiro! Há muito tempo que eu vivo aqui, há muito tempo que eu vim pra cá. Estou sozinho em São Paulo, só pensando em voltar. E todas as cartas que recebi
de minha família que deixei lá. Quando eu leio a de mamãe. Eu trabalhei até 87, aí quando eu saí do forró eu fui trabalhar de taxista, né? O carro que eu tinha eu troquei num táxi que o rapaz já rodava há muito tempo, né? Trabalhei uns 4 anos. Depois saí do táxi e comecei a fazer rolo de carro, né? Comprava carro, trocava, vendia. Depois que eu saí desse ramo aí eu fui trabalhar na Rádio Atual, como discotecário, né? Castanheiro tomava conta da discoteca da Rádio Atual e escolhia o melhor repertório. Viu? 1370, na época, era um desbunde, né? Realmente, fomos companheiros de muito tempo, né, Clarinha? É verdade, é verdade. De 94 a 2001. Eu fazia programação às 24 horas, né? A gente tocava 70% de forró, 20% de música sertaneja e 10% de música brega, né? Uns 2 anos depois me aposentei, né? Aí arrumei aqui um trabalho aqui perto de casa, numa empresa de água potável, né? Onde trabalho até hoje, né? Eu não sei me... Tudo começou com eles, né? Tudo começou ali. Tudo que se faz hoje é baseado naquilo que foi feito nos anos 70. Então eu acho que o que mudou da época deles para hoje em dia é que na época deles eu acho que a música era feita mais por amor, né? O Castanha, quem falar dele só tem o bem para falar dele, ó. Que foi uma pessoa sem palavra. O Nivaldo Gomes da Cunha, né? Popular castanheiro. O pai tinha muito orgulho dele, viu? Meu pai, minha mãe, a gente tem, assim... até hoje, a gente pra mim é um exemplo de pessoa. a gente tem, porque nunca soube... Nivaldo nunca mudou, Nivaldo sempre foi o mesmo. Sempre foi esse Nivaldo de hoje. No mesmo sentido. Sempre, Nivaldo. Entendeu? Desde aquela época de 60 e poucos, até hoje, Nivaldo sempre foi o mesmo, nunca mudou, não mudou nada. Deixa um legado assim muito bom das pessoas que conheci, do trabalho que fiz, né? Hoje mesmo eu vou embora pra o sertão. Meus colegas me deixaram sozinho com fole na mão. Também deixo meu amor, ai que dor no coração. Adeus Jacobina, até quando eu voltar. Hoje eu vou embora, não posso mais ficar. Hoje eu vou embora, não posso mais ficar. Adeus Jacobina, até quando eu voltar. Hoje mesmo eu vou embora pra o sertão. Meus colegas me deixaram sozinho com fole na mão. Também deixo meu amor, ai que dor no coração. Adeus Jacobina, até quando eu voltar. Hoje eu vou embora, não posso mais ficar. Hoje eu vou embora, não posso mais ficar. Adeus Jacobina, até quando eu voltar. Arrocha de Adeus Jacobina, até quando eu voltar. Hoje eu vou embora, não posso mais ficar. Hoje eu vou embora, não posso mais ficar. Adeus Jacobina, até quando eu voltar. Arrocha de pode terminar. Parada de Pedro Sertanejo. É isso daí, tio. Pam, pam. Pedro Sertanejo tinha duas, né? Tinha duas, era. Tinha duas paradas, era essa. Pam, pam. Pam. E a pana, 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 pana. Era conhecida essa paradinha, né? E aí, tio Joca, filho? Vamos nessa aí, tio? Vamos fazer um forrozinho da boa?
mansinho, pisa devagar. Vamos pisar devagarinho pra não assanhar. Pisa mansinho, pisa devagar. Pra não assanhar. Aceitando dinheiro, depois tu fala, Zé, dança homem e mulher aqui no salão. Batendo palma de mão, que faz gosto ver. E só termina esse forró quando o dia amanhecer. Pisa mansinho, pisa devagar. Vamos pisar devagarinho pra não assanhar. Pisa mansinho, pisa devagar. Vamos pisar devagarinho pra não assanhar. Nesse pinicado amanhece o dia, cantando com alegria pra rapaziada. Responde um pouco moçada e mostra como é. Dança homem e mulher, que hoje aqui não falta nada. Pisa mansinho, pisa devagar. Vamos pisar devagarinho pra não assanhar. Pisa mansinho, pisa devagar. Vamos pisar devagarinho pra não assanhar. Arrocha o trio! Aperta certo. Pisa devagar pra não fazer poeira, que o forró tá bom, vamos dançar a noite inteira. Pisa devagar pra não fazer poeira, que o forró tá bom, vamos dançar a noite inteira. Pisa mansinho, pisa devagar, vamos pisar devagarinho pra não assanhar. Pisa mansinho, pisa devagar, vamos pisar devagarinho pra não assanhar. Acende o candeeiro e puxa o folizé, dança homem e mulher aqui no salão. Batendo palma de mão que faz gosto se ver, e só termina esse forró quando o dia amanhecer. Pisa mansinho, pisa devagar, vamos pisar devagarinho pra não assanhar. Arrocha o tio!